Olá, crianças, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos aprender sobre o amigo de Jesus que subiu numa árvore. Isso mesmo. Antes de começar, vamos cantar uma canção? Ela diz assim, ó. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Vamos orar para começar a nossa aula? Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia estar aprendendo da tua palavra. Abençoe a nossa aula. Em nome de Jesus, amém. Jesus estava entrando em Jericó e por ali ficou sabendo um tal de Zaqueu, chefe dos publicanos, chefe de cobradores de impostos do governo, que Jesus ia passar por ali. E ele queria muito conhecer o famoso Jesus que andava por aí curando pessoas, que andava operando milagres, que andava ressuscitando mortos, que andava curando os cegos. Ele realmente já estava com uma grande fama e ele queria conhecer. Quando ele ouviu a multidão se aproximar, ele foi logo procurando saber quem é Jesus, quem é, cadê ele? Mas Zaqueu era um homem de baixa estatura. Além da multidão estar em volta de Jesus, ele não conseguia ver onde ele estava. Ele era pequeno. Pois é, imagina você procurando alguém no meio de uma multidão. Não tem dificuldade? Sim. Aí ele teve uma ideia. Qual foi a ideia dele? Subir em uma árvore. Ele pensou, vou subir nesta árvore e aí eu vou conseguir ver por cima das pessoas. E aí eu vou identificar, vou ver quem é Jesus. E ele fez isso. Quando ele subiu, ele teve uma visão melhor. E aí ele começou a procurar com o olhar a Jesus. E qual foi a surpresa dele? Que quando ele viu Jesus, Jesus estava olhando para ele e disse ainda assim para ele: Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou ficar na sua casa. Imagina a emoção de Zaqueu. Além dele ter visto Jesus, Jesus olhou para ele e falou o nome dele. Eu imagino se Jesus falar o meu nome assim, eu vou ficar. Pois é, Jesus conhece a mim, conhece a você pelo nome. É uma emoção muito grande, não é? Então, e aí ele desceu da árvore e foi para casa com Jesus. Algumas pessoas não gostaram disso. Sabe por quê? Zaqueu tinha uma fama meio ruim. Ele era um homem muito rico, mas ele também fazia algo de errado. Ele cometia pecado. E as pessoas não gostavam muito dele. Não, ele não tinha amigos por conta disso. Porque o governo permitia que eles cobrassem impostos. Eles trabalhavam para o governo. E quando eles iam cobrar impostos das pessoas, era mais ou menos assim. Vamos supor que o imposto que ia cobrar era R$10. Um exemplo. Aí o Zaqueu entrava no estabelecimento, na loja, e ele olhava assim. Ele falava, dá para pedir mais, né? Aí ele chegava pro dono e falava, é R$20. E aí o dono dava R$20, então, para cobrar o imposto. Só que quanto era o valor do imposto? 10. Então 10 ia para o governo e 10 Zaqueu embolsava para ele. Pois é, e ele fazia isso muitas vezes. Isso é errado, isso é pecado, isso é ser desonesto. E aí, quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, lá na casa dele, no coração dele, ele sentiu o desejo de não fazer mais essas coisas.
Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida fica diferente. Se antes nós fazíamos coisas erradas, coisas que são pecado, e o pecado é contra Deus, como a gente já falou em outras aulas, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente quer se livrar do pecado. A gente quer se afastar do pecado. E Zaqueu teve esse desejo. Ele queria parar de fazer aquelas coisas que eram desonestas, que não eram certas. E aí ele disse assim para Jesus, ó. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho eu defraudado, ou seja, se ele tenha roubado, né, sido desonesto com alguém, eu restituo quadruplicado. Quadruplicado. Ou seja, vamos supor que ele pediu R$10 a mais daquele comércio. Ele vai devolver 4 vezes mais. Então, ele vai devolver quanto? Ele vai devolver 40. 4 vezes mais ele vai devolver por uma medida que ele tenha sido desonesto com aquela pessoa. Olha como Jesus transforma as vidas quando elas deixam Jesus entrar em seu coração. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, é assim. A nossa vida muda muito, muito, muito para melhor. E a partir daquele dia, a vida de Zaqueu foi diferente. E a sua vida, quando teve um encontro com Jesus, também foi diferente? A minha vida mudou também. Mas agora nós vamos aprender também uma partezinha da nossa Bíblia, um versículo. E para isso nós vamos chamar a nossa amiga, a Bíblia. Oi, Bíblia! Oi! Sabe que hora é agora? É a hora do versículo! Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Isso quer dizer que se você chegar perto de Deus, em oração, cantando louvores, fazendo o que é certo, Ele vai estar perto de você, te ajudando, te animando, te protegendo, te abençoando. Então, não se esqueça, chegue perto de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Tchau, crianças! E agora, vamos para a nossa atividade da nossa aula. Na nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de giz de cera, canetinhas, cola bastão, se precisar de uma régua, papel colorido e folha de sulfite. Nós vamos fazer uma casinha com algumas dobraduras de papel, assim como Jesus chegou na casa de Zaqueu. Então a primeira coisa que você vai fazer é uma decoração, que esse é o fundo do nosso desenho. A casinha vai vir aqui na frente. Então vamos fazer aqui um jardim bem bonito, com algumas plantas, né?
que a gente já fez o nosso cenário, nós vamos fazer a dobradura da casinha. Se você não tiver papel colorido, você pode pintar a folha de sulfite com giz de cera. E vamos precisar sempre de papel quadrado. Então você pode medir um papel com 14 centímetros ou 15 e do mesmo lado do outro. Se você não conseguir, pode pedir ajuda com um adulto, tá? Depois que tem o quadradinho, a gente vai fazer uma dobra assim para parecer um triângulo, pois é o telhado da nossa casinha. Vem cá bem, deixa aqui. O outro quadrado nós vamos utilizar para a casa, então a gente não vai precisar dobrar ele, tá? Vamos posicionar assim. E o outro quadrado a gente vai dobrar ao meio. Ah, esqueci de falar, a gente vai precisar de uma tesoura. E a gente vai fazer o desenho aqui. Vamos fazer de vermelho. A metade de um coração. Lembra como a gente fez na aula passada? Então, da mesma forma aqui. E a gente vai recortar. Depois que você colou, você pode escrever o nome Jesus aqui dentro do coração, porque foi ele quem entrou em nossa casa e fez tudo mudar, assim como ele entrou na casa de Zaqueu. O nosso coração é como se fosse a nossa casinha. Se você não souber escrever, você pode desenhar Jesus aqui, tá bom? Mande a fotinho da sua atividade pra gente. Ah, e no final do trimestre, a gente vai postar aqui todas as fotinhos das atividades. Então, mande para sua coordenadora, mande aí pelo nosso e-mail, tá bom? Estou esperando, hein?